Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um Ser Podcast e nessa reestreia de nova temporada, não podia deixar de convidar ela, que é de uma marca que vocês já conhecem, já viram muito no Instagram da Ser, porque aqui vai rolar um papo de comadre também. Minha amiga e sócia da Cisa, Dai. Bem-vinda, amor! Obrigada! Obrigada pelo convite, estou muito elogiada de estar aqui com você, muito feliz. De tudo que você está construindo, tudo muito lindo. Que bom, fico feliz. Bom, vocês já sabem, né, que a CIS eles são um dos meus clientes do coração, meu marca do coração, a gente está crescendo juntos há algum tempo. E hoje eu chamei a Dai aqui para falar um pouquinho conosco sobre departamento comercial, porque a Dai tem uma experiência enorme aí nessa área, que ela já trabalhava com isso antes de construir a CIS, né, e trouxe toda essa carga de experiência para a CIS, Sim. Né? Então, se apresente primeiro e Sou a gente Daiane. Somos as sócias da CIS Kids, então eu fico bastante com a área comercial. A gente faz um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de tudo, né? Eu, a Ju e a tia, né? Nós somos em 3 sócias. E aí a gente faz um pouquinho de tudo, mas eu fico mais na área comercial mesmo, mais no site, na nossa loja física, cuidando das nossas meninas, das nossas clientes, né? Sim. Respondendo, resolvendo aquelas coisinhas que tem que resolver. Sim. Por dia. Então eu sou mais dessa parte. E eu já tô na área comercial já desde os meus 16 anos já. Tem experiência. Já, tô com 36, então tenho um pouquinho de experiência, né? Gosto bastante dessa área, assim, eu acho que quando eu entrei na área comercial, eu falei, eu acho que é isso que eu quero, que eu gosto de papear, conversar. Por mais eu ser um pouquinho tímida, mas eu gosto. Que bom, olha lá, vamos começar então. Pra você, qual é o papel do departamento comercial numa empresa e como ele contribui para o sucesso e organização da empresa? Olha, eu acho que é o papel principal, porque quem trabalha com a parte comercial, né, do que você vende, o que você faz da sua empresa, é o papel principal, porque senão você não consegue ser rentável para sua empresa, né? Sim. Então, assim, que nem a gente tem a CIS, e quando a gente abriu a CIS, ainda a gente era naquela época, naquela parte de muito Excel, muito pedidinho à mão, Sim. tipo, bem... Vamos dizer coisas antigas, assim, a gente era bem bacana, assim, eu acho que a parte principal é você ter aquela visão comercial, sabe? Tipo, você olhar e tentar melhorar cada processo, cada etapa de como você começou, e aí você viu que aquilo evoluiu, aí você vai mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e você fala, nossa, tá dando certo, tá dando certo. Então, pra mim, o principal da empresa é a área comercial, que é a frente de tudo. A cliente tem que ver que ela é organizada, né? Que ela tá sendo... E você precisa vender também, Precisamos vender. Então, se você não vende... Você não tem os rendimentos. Não tem o rendimento da sua empresa naquele final do mês, das suas funcionárias. Então, é o que eu sempre falo pras meninas, né? Pras nossas meninas. Eu falo, gente, a gente é a frente da empresa. Então, a gente precisa estar ali... né, com aquele sorrisinho, se dedicando, fazendo melhorias, porque a área comercial é todo dia, tem que ter uma melhoria. Eu posso dizer que um dos corações da empresa é o departamento comercial. É o departamento comercial. E se engana quem acha que não precisa vender, né? Na verdade, você tem que vender o tempo inteiro, seja produto, seja serviço. Seja o que for. E eu até converso com as meninas, né, elas até brincam, eu falo, gente, as clientes não chegam ali, vocês têm que ir atrás delas, né? Hoje você tem que trazer elas até você. Antes era muito mais fácil, né? Hoje a pessoa, agora como você tem muita concorrência, e aí o diferencial é a sua parte comercial. Sim. Você tem que estar ali de prontidão, tentando resolver aquilo e olhar, falar, gente, eu preciso ser diferente disso daqui para mim não, né, não dizer perder, mas você cativar e deixar ela fidelizada ali com você, sabe? Sim, então, a área comercial, pra mim, é isso. Agora, com a sua experiência, porque você trabalhava antes de entrar na CIS, Trabalhava. Né? Já com a área comercial, mas na CIS eu tenho certeza que foi um pouquinho diferente, né? Foi. Quando eu trabalhava com carros, né? Então, eu trabalhava em acessórios de carros. Então, era um ramo totalmente diferente. Só que eu trabalhei... Antes de trabalhar com carros, eu trabalhava em loja do Brás. Ah, tá. De vender. De roupa, atacado, varejo.
E aí, quando eu entrei depois na área, que eu fiquei 12 anos na área comercial da parte de concessionária, e aí foi quando a gente montou a CIS, eu voltei para a área do que eu já trabalhei, já atuava. Então, para mim foi diferente porque você sendo uma dona também, você tem que ter outra visão, né? Ao mesmo tempo, você tem que ter a visão da cliente, de você ser uma vendedora e de você também ser a dona. Sim. Então, você, tipo, muda tudo, né? Tipo, você analisa assim, você fala, meu Deus... Eu tenho que pensar como cliente agora, não como dona. Não como dona. Então, vamos mudar algumas coisas. E eu tento ter essa visão, sabe? Até hoje, eu falo, não, eu sou a dona, não... A visão de como comerciante é assim. Então, assim, a gente vai tentando melhorar aos pouquinhos, assim, cada coisa, assim, na CIS, assim, cada etapa, que nem eu falo. Se a gente organizar, tudo corre, né? Porque nem sempre eu tô lá, nem sempre a Ju tá lá. E as meninas... vão andando. E às vezes elas têm medo, né? Que eu até brinco com elas. Eu falo assim, não é a Daiane, não é a Juliana, não é a Sueli que é dona. Vocês duas são donas porque vocês são à frente da empresa. Sim. Vocês estão com o rosto aqui. Então, vocês têm que entender do negócio e entender da área comercial e saber lidar com qualquer coisa que acontece. Qualquer situação que a gente não tá aqui. Sim. Aí eu até brinco, né? Que às vezes elas ficam, eu faço... Brinco com ela, eu tô dormindo, tentam resolver. Então, tipo assim, eu acho que a área comercial é isso, sabe? Tem que ter jogo de cintura, né? Saber lidar com o público. E ainda mais nós que somos mães, porque a nossa é infantil. Sim. Então, a gente pensa no conforto para as crianças, a gente pensa no conforto para as mães, porque hoje a gente também faz algumas peças para as mães. E aí a gente ama ver, né? Tipo, você olha cada detalhinho assim, às vezes andando na rua e você fala, ai, gente, tem uma roupinha ali, aí a gente vai tirar foto, amanhã acha que a gente vai roubar a criança, mas a gente não vai roubar a criança, a gente só tá vendo a etiquetinha ali. Então a gente fica muito feliz com isso. Então a gente tem que pensar em cada detalhe, porque a gente quer transbordar o amor, né? Sim. Que a gente tem, que a gente faz ali pra essa família. Sim. E a importância... Fala um pouquinho pra gente dessa importância de ter um comercial bem estruturado para ajudar a elevar o faturamento do negócio. Eu acho que é a organização. Eu acho, assim, a gente... Não vamos dizer que nós somos perfeitos, porque nós não somos. A gente ainda tá, né, trabalhando bastante isso. Mas eu acho que se você organiza não na sua empresa, de como que vai ser o processo... Tem que estar bem claro, né? Tem que estar bem claro esse processo. E não adianta a gente montar o processo e você seguir o processo uma semana e na outra semana não. Sim. Porque você não vai saber se ele tá dando certo ou não, porque você testou ele uma semana. Sim. Não vai resolver nada. Então, acho que você tem que fazer o processo e você fazer na melhoria desses processos, sabe? Então, a área comercial, pra mim, é isso. Tipo, tem semana que você tá olhando ali e você fala, nossa, vamos fazer esse processo aqui, mas vamos seguir nele, né? Até ver se ele vai dar um resultado. Se ele não der um resultado, a área comercial você pode dar um passinho para trás e você fazer de novo até onde você se ajeitar da sua empresa se encaixar. A sua rotina se encaixar ali junto com a sua empresa na área comercial, sabe? É o processo. Para mim, eu sempre pego muito na CIS nisso. Processo. Vamos fazer o processo ali, vamos pôr assim, vamos fazer assim. Às vezes você fala, não sei o quê, vamos mudar um pouco. Eu falei assim, gente, vamos tentar. A gente precisa tentar fazer, senão a gente não vai saber. E não é tentar uma semana, vamos tentar mais de uma semana. Porque uma semana não te dá resultado. Então, persistir, né? Você tem que persistir. E às vezes a gente, pelo fato de... a gente tenta e vê que não dá resultado, você faz assim, ó, você desanima. Porque aí você fala, puta, não tá dando resultado. E a área comercial é isso. É você persistir. Você tem que persistir todos e todos e todos os dias. Ser repetitivo todos e todos os dias. Às vezes as meninas falam, dá de novo. De novo. Acho que é persistência. Posso emendar a pergunta de qual o principal desafio da área comercial? É você cativar o cliente? É você receber BO? É você persistir no processo? Qual que é o pior desafio? É lidar com mãe, gente, que perde o time de que a filha cresceu. Isso aconteceu comigo. Aconteceu. Aí você recebe a mensagem, eu preciso trocar. Tá tudo bem. Gente, o trocar não é o problema. Eu acho assim, você resolver o BO com maior carinho, né, com atenção com a cliente, você tá ali, tipo, tentando entender o lado dela, né, e ela também tentando entender o lado da sua empresa, né, porque foi o que eu sempre falo pra Ju, eu falei assim, dona, somos nós temos que fazer o processo, nós temos que organizar isso, e não importa de você abrir uma exceção, lógico que não, a gente tá aqui, a área comercial é pra isso, mas nós temos que entender o nosso lado e o lado do cliente. Sim.
E às vezes a gente resolveu o BO, eu sempre falo pras meninas, o BO, né? Aquela coisa que dá pra se resolver tranquilamente. E aí, às vezes, eu falo pras meninas, sempre com muita educação, com muita atenção. E explicar, às vezes elas têm até medo, né? E às vezes quem acaba resolvendo muito sou eu. E eu explico, elas falam, tá vendo, mas a cliente responde assim pra você. Eu falei, é tentar transbordar isso pra elas, que você não tá deixando de fazer. Você só está cumprindo, né, um protocolo, um processo, e que a gente não vai deixar de atendê-la, né, por alguma coisa, que né, a gente já teve roupas que mancharam e a gente, né, vai lá e troca, vamos resolver o problema, ou descosturar, a gente vai ter, porque a gente é uma marca, então é roupa, é dia a dia, né, tudo mais. Então a gente vai sabendo lidar com as situações, e as meninas às vezes têm um pouco de medo disso. Eu falo, gente, não tenham medo, vocês não têm que ter medo de falar não. Sim. Porque depende muito da nossa alçada, né? Tipo, do que a gente consegue fazer. E assim, analisando, assim, a área comercial em questão de BO, assim, eu acho que é menos problemática de qualquer, eu acho que outro tipo de departamento. Eu acho que tipo, são BOs resolvíveis ali. São coisas resolvíveis com as clientes, com tudo. Outros departamentos que você tem na sua empresa já são outras coisas, quando dá aqueles, que nem como a gente é produção própria, dá aquele negócio, aí você fala, vixe, aí azedou, o negócio deu ruim. Mas esses são fáceis, dá pra resolver tranquilo. Sim. Agora, como a tecnologia pode ser utilizada para otimizar as atividades do departamento comercial e melhorar os resultados? Olha, pra mim a tecnologia hoje na CIS, quando a gente implantou, que nem eu falei, no começo a gente fazia tudo pelo Excel, né? Sim. Era pedidinho, WhatsApp, aí era link de cartão, era tudo manual. Eu fazia tudo manual, todas aquelas vendas. E hoje, quando a tecnologia veio, quando a gente colocou a parte de tecnologia de ser tudo via sistema, cadastro, você acompanhou tudo com a gente. O estoque todo cadastrado, lindo, contado, com código de barra. Nossa, isso é vida. Por quê? Quando você tem né, suas funcionárias, meninas, pra você ensinar é muito mais fácil. Porque você tá ali no sistema, é fácil de você mostrar pra ela de como que ela vai fazer o processo via sistema. Quando é fora de sistema, cada um segue de uma forma que é melhor. Sim. Então, por isso que eu gosto muito de sistema. Eu gosto muito de sistema. Quando a gente implanta as coisas, que a gente tem o nosso nuvem, tem o nosso ERP, tem as coisas na loja, a gente põe tudo no sistema, é muito prático. Para elas e para nós. Sim. Porque você consegue puxar um relatório, você consegue puxar uma curva ABC, que você puxa a venda que está vendendo, as peças que estão vendendo mais ali. Você consegue puxar no dia o seu estoque, você não precisa ficar lá contando ele, sabe? Então, eu acho que pra mim, etiqueta de correio. Tipo, sai direto, você não precisa fazer manual. A gente fazia manual, etiqueta de correio. Então, eu acho que esse sistema, pra mim, pra área comercial, é fundamental. E aí, às vezes, a gente acha que é caro. E não é. E não é. Você consegue colocar isso no seu orçamento pra empresa, porque você otimiza tempo. O que você faz no Excel ali, você demora, né, o dia... Você não demora 1 segundo para fazer, para emitir uma nota de uma cliente e fazer enviar. Sim. Então, é rápido. Sim. Otimiza tempo e você pode focar suas energias em outras áreas da empresa. Em outras áreas, porque você tá ali, fez o pedidinho, vou para atender as clientes, responder o WhatsApp, tudo mais, né? O fluxo do seu dia, né? Sim. E qual é a importância dessa integração entre o departamento comercial e outras áreas da empresa, como marketing, como financeiro? Financeiro. Eu acho que isso ajuda muito a gente pro relatório financeiro. Tá. Para você ter o estoque, né, do seu valor bruto, o seu valor real, o seu valor da peça na promoção, ou em questão de taxas de cartão de crédito. Hoje, a parte de sistema, você consegue implantar tudo lá dentro. Sim. Contabilidade, que nem quando você puxa tudo lá das notas. Sim. Então, isso é muito, muito, muito bom mesmo, assim, o financeiro a e integração marketing. entre, né? A integração. O marketing também, porque a Ju consegue acompanhar muita coisa ali de faturamento, de a gente olhar, de melhorar no tráfego, Você de melhorar comentou a questão da peça mais vendida. Você tem a curva ABC dentro do sistema. Então, a peça menos vendida. A peça
aquela peça C, né, que eles falam, aí a peça A, a peça B. Então, a mais vendida é a A. Então, tipo, o seu ticket tá ali, é bem bacana, Consegue sabe? visualizar qual é, né? De repente, Visualizar nunca tudo, tirar ela tudo. de produção, enfim, dá pra Não, tomar várias sempre decisões. tá ela ali, várias decisões. E relatório semanal, que nem é diário, porque a gente tem o frente de caixa, eu puxo no que vendeu e vejo no outro dia, sabe? No sistema também do site. Então, tipo, diário, você não precisa ficar fazendo tudo, ele já te traz. Sim. Tudo, seu ticket médio, tudo bonitinho, sabe? Legal. Então é bem bacana. Quais são os principais sistemas aliados que uma empresa pode utilizar para apoiar essas atividades? Já que a gente já estava falando de integração e de sistema, né? O RP, né? Que a gente utiliza muito o Bling. Sim. Adoro o Bling. Existem vários, né? Vários. Mas, inclusive, Um custo-benefício. O Bling funciona bem. Funciona muito bem. A gente tem ele como frente de caixa e temos ele no Nuvem Shopping. Sim. Que é o site. Então, nós temos dois, porque são 2 CNPJs separados. Então, a gente tem no frente, que as meninas utilizam na venda na loja. Então, tipo, é prático. Sim. Ele é muito prático em tudo. E ele no sistema do site. Então, tipo, você sobe. E ao mesmo tempo, quando eu subo no Bling, eu já jogo pro Bling da loja. Então, tipo, é muito fácil. Sim. Tipo, não demoro nem 15 minutos pra fazer isso. É muito rapidinho. Então, e pra cadastrar no Bling e subir pro Nuvem, é rápido. Então, RP, eu acho que, gente, é essencial, né? Sim. Depois que a gente entrou, né? Exato. São 4 anos que a gente tá com o Bling. Eu acho que é por aí. 4 anos. Primeiro ano a gente não usou, foi no 4 anos, isso aí. Sim. Aí, falando de sistemas, né? Como essa análise de dados pode trazer uma inteligência para o negócio, né? Para otimizar as atividades dos departamentos e gerenciar os resultados. Então, você estava falando que o Bling, ele gera vários relatórios. Vários. Né? E aí, o departamento comercial consegue se embasar nesses relatórios para tomar decisões e alavancar cada vez mais a empresa. Consegue. Tanto o Bling quanto o site, os dois dão relatórios assim, que nem às vezes a gente quer relatório das clientes que compram um decorrente. Então, você puxa ali no da loja, ele já puxa a escadinha das clientes, sabe? O Nuvem do Bling também, a mesma coisa. Então, tipo assim, ele traz relatórios, assim, tudo que você precisar, ele traz. O relatório de vendas, o relatório de estoque. O legal também é você subir todo o seu estoque via sistema. Então, é tipo um Excel que você baixa dentro do sistema mesmo e você sobe. Então, você não precisa ficar subindo manualmente, sabe? Sim. É muito rápido. Então, eu acho que essa parte de relatório via sistema mostra tudo para a empresa. Tudo. Legal. E como que você... se você pode contar pra gente um pouquinho de como foi lá no começo a rotina do departamento comercial. Você já falou, né, que foi um pouquinho sobre Excel e manual, né? Quando a gente entrou... E falar um pouquinho dessa evolução. Nossa. E do que você espera pra daqui pra frente, assim. Porque o que eu quero passar pro pessoal é pra eles entenderem realmente a importância do departamento comercial na empresa e que eles possam ter ideias de como começar a implantar um sistema, porque quando você começa, você é o eu preso, você faz tudo, né? Tudo. O que aconteceu? Quando a gente montou a empresa, a gente fazia tudo via WhatsApp e via Excel. E quando nós decidimos implantar o Bling, né, no via sistema, foi quando a gente teve a nossa primeira Black Friday. Tá, eu lembro, foi antes da Black mesmo. Foi antes da Black, a gente teve nossa primeira Black Friday, e aí a gente não tinha estoque, né? Então, a gente falou, não, nós vamos vender umas 250 peças. Não, nós vendemos 800 peças. E a gente ia produzir tudo aquilo. E eu lembro quando a gente mudou, aí eu e a Ju, eu lembro que nós trabalhamos das 7 às 10 da noite, todos os dias, durante o final do ano inteiro, a gente olhou uma pra outra e falamos, o ano que vem a gente vai fazer o estoque, vamos fazer um sistema, porque não dá mais. Falei, não dá mais. E até quando a gente foi estudando, né, o Eric, o esposo de Ju, nos ajudou bastante nessa questão, você e tudo mais. E foi quando a gente implantou. E aí a gente foi aprendendo a fazer via sistema, porque a gente tinha que fazer tudo manual. Então, o tempo que eu perdia para fazer o manual, fazer etiqueta manual, não tá nada integrado, você perdia o dia nisso. Sim. Só na parte da área comercial. E se você otimizar isso para você ganhar,
você consegue focar na área de vendas. Sim. Só vender. Sim. Porque você vai ter aquele tempo que você sabe que você consegue atingir aquilo de fazer quantidade de pedidos no dia e, ao mesmo tempo, você focar na área de vendas. Então, quando você cria essa rotina, né, certinho, põe o processo certinho, você consegue otimizar mais coisas, porque você consegue trabalhar com mais coisas ao mesmo tempo. Então, se você tem poucos funcionários, que não era só eu, a Ju, a tia era eu na área comercial, a Ju no marketing, a gente tentando aí, fazendo pedido, então aí você consegue, aí quando a gente viu que começou a andar, você ganha processo e ganha rapidez. Sim, então foi através de um perrengue que vocês decidiram implantar um sistema. Aí a gente fez... E aí, depois a gente quis entrar na Amazon, né, dos Estados Unidos. E aí, a gente queria os códigos de barra. Sim. Tinha que ter esses códigos de barra. Sim. E a gente não sabia. E aí, foi quando a gente implantou o código de barra. E hoje, todas as nossas peças que a gente cadastra, que nem a gente produz lá no Sul. Eu comprei uma etiqueteira, deixei com as meninas lá, mostrei pra elas como mexem no Bling. E eu só cadastro daqui, elas imprimem lá com código de barra e põem. Olha só, que prático. Então, vem pra cá já, etiquetado, tagueado no saquinho. Olha só. Eu só confiro de tudo que elas me passam no relatório e eu subo no relatório do Bling os produtos. Facilitou demais? Demais, demais. Porque tinha o quê? Vinha pra cá, eu etiquetava, fazia todo o processo. Você também perdia 1 a 2 dias pra fazer. Sim. Hoje já não mais. Tudo faz lá. Olha, eu cadastro daqui, ó. Meninas, estão pronto. Conjunto, neném. Elas vão lá, imprime. Etiqueta e vem prontinho. Que demais. Esse processo consegue, eu não sabia, olha que legal. Vai um processo que aí você ganha tempo. Chegou aqui, você só confere a mercadoria, dá a entrada na nota e já vai o processo. E você que achava que departamento comercial era só vendas, tá vendo? Não é. Não é. É estratégia de muita coisa. Mas falando um pouquinho de vendas agora, tem alguma estratégia que você pode compartilhar? Olha, a estratégia que a gente tá indo, assim, bastante, assim, a gente chama de garimpo na área comercial agora. A gente tem 3 grupos de WhatsApp, né? Tá. Então, a gente, graças a Deus, assim, a gente tem bastante clientes no grupo. A gente tem uma decorrência das nossas clientes, graças a Deus, assim, elas, toda semana, elas estão ali, firme e forte, né? Como a Su, estão ali sempre com a gente, firme e forte. E aí, a gente criou uma coisa com as meninas que se chama de garimpo. O garimpar da loja, porque às vezes, o que acontece? É o que eu sempre explico para as meninas. A mãe, nós mães, né? Na correria, não temos aquele tempo de olhar aquela shortinhas que combina com a blusinha, né? Às vezes, na correria, ela quer aquilo prático, rápido. E eu converso muito com as meninas sobre isso. Eu falo... mostra em conjunto, pega o que tem. E às vezes entrar no site que eu tenho só uma peça ali, é muito difícil de achar. Você não vai enxergar a combinação e tal. Não, né? Aí a gente chamou de garimpo. O garimpar da semana, com a Isabela e com a Amanda. Aí as duas vão lá, daí o que a gente pode garimpar? Vamos garimpar isso daqui. Aí eu vou lá e separo os garimpos delas. E aí fica mais fácil, porque a mãe vai ver no Insta ou vai ver no grupo. Né, que o nosso Insta, elas vão postando, gente, estamos garimpando, nanana, e as mães vão chamando na bio, e elas postam no grupo do WhatsApp. E aí, elas vão vendendo, elas vão trabalhando as vendas durante a semana. Sim. Então, elas começam sempre na segunda, girando, então. Então, vai sempre girando. Então, elas estão girando assim, constante, que nem às vezes... O que nós vamos postar hoje? Vamos postar o conjuntinho. Tem uma grade legal? Pouquinho a coisa? Tem. Então, vamos postar os tamanhos que tem, as cores que tem. Vocês vistam, adulto, né? Sim. Aí, a gente acaba fazendo um preço mais baixo com o mercado, porque são que não tem grade. E você, realmente, você fazer conjuntinho, colocar, sei lá, um short saia com uma camisetinha, com óculos, com um sapatinho, você já enxerga um look e de repente gera a vontade de comprar o quê? O sapatinho, o óculos. Isso, é o que eu sempre falo pra elas. Falei, olha, quando vocês mostram assim, é mais fácil, porque ela fala, eu quero esse look. Tudo bem, ela não quer essa cor, mas você pode falar as cores que você tem pra esse look, é muito mais fácil. Eu, pelo menos, que nem do Matheus, eu amo quando a gente põe tudo coisa em conjunto, porque a camiseta já combina com o short, já tá pronto. O tênis já tá pronto. Pra mim pensar, associar, que ele vai pôr uma bermuda de uma cor, a blusa do outro, eu já bugo. Eu bugo até comigo. Sim. Então eu falo, não dá. Então eu acho que isso é mais prático pras mães no dia a dia, porque a gente tem muita coisa pra fazer, né? Sim. Crianças, casa, marido, trabalho, empresa, tudo mais. Então eu falo pra elas, isso é mais fácil pra vocês mostrarem pras
para as clientes verem isso. E as clientes adoram o garimpo delas, né? Sim. Elas adoram. Estão fazendo sucesso. Nossa, as duas fazem sucesso. Quais são as melhores práticas, assim, para implementar e utilizar os sistemas aliados no departamento comercial? Acho que um deles também, a frente de caixa. Antes vocês não tinham a frente de caixa. Não tinha, porque a gente não tinha loja física. Não tinha loja física. É. E aí, quando a gente entrou com a loja física, a gente até tentou ver outra, né? E quando a gente descobriu que tinha no Bling. E aí, o Bling, ele é prático, não é vender no Bling, mas ele é prático porque ele te dá os vídeos, ele já te dá as coisas. Eles não estão patrocinando, não estão patrocinando nós. ele já é prático, sabe? E eu gosto também do atendimento deles. Então, tipo, eles te ajudam ali a resolver qualquer coisa, porque eles te ensinam. Então, quando a gente aprendeu no frente de caixa, eu lembro até hoje, a gente estava com a loja, ainda ia só eu e a Ju pra loja, a gente não tinha contratado ninguém. Aí a Larinha ajudou a gente durante um tempo lá, que ela tava com a gente. E aí entrou a Mandinha. Aí eu lembro até hoje, a Mandinha falou, nossa, você foi muito má comigo. Eu falei, por quê? Ela falou, porque você falou, eu vou ficar aqui com você 1 mês te ajudando. Você me largou em 3 dias. Eu falei, porque você é esperta. E o Bling, ele deixa isso. Hoje, ela faz mais coisas do que eu, sabe? Ela vai lá, resolve, sobe, né. Eu falo, beleza, Mandinha. Ela, tá, já fiz, já foi. Eu falei, tá ótimo. Então, ele é muito prático no frente. E ele é rápido para cliente ali, sabe? É bom que ele tem integração entre os CNPJs também, né? Tem integração sobre CNPJs, ele tem integração com marketplace, com tudo. A gente não tá fazendo propaganda do Bling, mas é para entender a importância de integração entre sistemas e departamentos, né? Então, pra vocês... E o bom, por conta do frente de caixa, ele te traz aquele relatório no final do dia. Então, ele traz um relatório bem... Quantas vezes foi no cartão de crédito, no débito. Ele te traz a devolução da mercadoria da cliente quando ela faz uma troca, porque ele aparece como devolução. Sim. Porque alguns frentes não aparecem isso, que você trocou aquela peça, ele abateu, não, ele aparece ali da cliente, é bem legal. E aí o departamento comercial consegue trabalhar com isso para entender também o meu estoque tá cheio do quê, né? Tá vazio do quê? Eu preciso repor o quê? Eu preciso vender mais o quê? Liquidar o quê? Bem assim, a área comercial é bem assim, é todo dia analisando, assim, as semanas eu e a Ju fica analisando, olhando, aí a gente vai indo, que nem agora, né? A gente tem uma parte que a gente vai fazer de 2024 de uma liquidação e a gente vai estudando, sabe? Assim, a área comercial é o tempo inteiro, né? E querendo ou não, você estuda a área comercial de todo mundo, até dos seus concorrentes, porque você tem que analisar a sua empresa e a sua volta também, porque às vezes você também não pode estar tão fora do mercado também, tá tão diferente, né? Porque para você estar diferente, você tem que dar isso para cliente, né? Mostrar para ela por que é o seu diferencial. Agora, para quem quer começar, que quer ganhar mais autonomia, implantando um departamento comercial, de repente, dentro do seu negócio, né? Que dica você daria? Ai, que dica que eu daria? Persistir, viu? Vai, persevera ali, faz o seu... como eu digo, a Ju que fala, a Dai, ela entra, ela sabe o que ela vai fazer no dia dela, sabe? Então, tipo, eu entro já com aquele meu cronograma, minha organização, e eu vou seguindo ele, sabe? A área comercial é isso, você tem que seguir ele. Se eu tô naquele momento fazendo, a Ju até fala, daí tá ali naquele momento fazendo, às vezes ela tá brincando, se ela tá cantando porque deu algum BOzinho ali, aí eu começo a cantar. E aí eu falo, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, é persistir mesmo. A área comercial você tem que, persistir muito todos os dias. Você não pode abandonar ela. E se você é da área de serviço, você não precisa de um ERP, né? Não. Mas você precisa vender, tá? Eu sou da contabilidade e eu achei que eu não precisava vender. E você tem que vender todos os dias e toda hora. Você tá num churrasco em família, tem um amigo do seu primo, você fala, então, eu sou contadora, tem época de imposto de renda, você não quer fazer seu imposto de renda? Enfim, você tem que vender o tempo inteiro. Porque às vezes a gente tem esse mito, né? Tem. De que, eu sou serviço, eu não preciso vender. Não, e não é assim, né? E eu vou falar, viu, gente? A gente mesmo tendo uma marca, eu vendo pra Su, viu? Porque minhas 2 vizinhas aqui, ó, da loja, a Tati e a Adri. Eu falei, vai na Su, que a sua, ó. Sim, são minhas maiores indicadoras de Atibaia. De Atibaia, né? E eu sou de São Paulo ainda. Tipo, eu falo, pode ir, que ó, tudo com a sua a gente trata pelo WhatsApp, lindo, maravilhoso, ligação. Podem ir. E elas estão amarradonas, né?
Gente, foi uma palhinha do que é o departamento comercial e a Dai tá convidada a vir aqui quando mudar, quando evoluir, quando vir contar e falar. Se Deus quiser, e quando a gente estiver com nossas franquias aí, né? Isso, porque aí vai ter mais coisa pra organizar, né? Nossa, nem fala, muita coisa pra organizar. Dai, obrigada Eu que por ter agradeço, compartilhado amiga, sua experiência. Obrigada por ter vindo, Eu que viu? agradeço pelo convite. Então é isso, pessoal. Ficamos aqui com a Dai da CIS. Obrigada, amiga, por Obrigada, compartilhar sua amiga. experiência no departamento comercial conosco. Eu que E é agradeço. isso. Se você gostou desse conteúdo, já segue a Ser aqui no YouTube, curte o nosso vídeo e eu te espero e até a próxima. Obrigada. Obrigada.